Alô, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aqui da Antes Escola, né? Esse é o melhor podcast aqui de gestão. Estou aqui com vocês, Nilson Figueiredo, e estou acompanhado aqui hoje do meu sócio, Tiago Guedes, né? Tiago, me conta aí o que a gente preparou para esse podcast e qual é a surpresa que a gente tem para trazer aí hoje. Bom, pessoal, se vocês já ouvem um podcast, vocês sabem que os que têm minha presença são os melhores, né? Então, se preparem para mais uma bomba. Hoje o podcast está sensacional. É um cara que começou na empresa como estagiário e virou CEO. Parece até aqueles filmes, né? Dá até um livro isso aí. Acho que em breve você deveria escrever um livro. É o grande André Gregório, né? Conheci aí em outros grupos também aqui de BH. A gente já trocou muitas figurinhas. E achei a história desse cara fenomenal, né? Tem muita coisa aí para compartilhar com a gente. E aí, André, fala um pouquinho aí de você, seja muito bem-vindo, né? Mais um anti-aluno. E, cara, como é que é essa história aí, velho, de estagiário CEO existe? Achei que fosse só negócio de Instagram. É verdade isso aí? Poxa, obrigado aí, Thiago, obrigado, Nilson, né? Obrigado pelo convite aqui da Antes-Escola, prazer fazer parte do grupo de vocês, estou muito feliz aqui. Pois bem, né, realmente é uma história que muitos contam, até para motivar outras pessoas, e eu sou do grupo que acho melhor falar sobre ativar as pessoas do que motivar simplesmente, né? Então, realmente, essa história é verdadeira. Meu nome é André Gregório, como você disse, sou mineiro de BH, nascido e criado nas periferias de Belo Horizonte, e realmente comecei muito novo aí minha carreira na Datamed e me transformei em CEO, né, em 2020. Bom, muito legal, André. E, cara, conta um pouquinho aí dessa história, como é que você iniciou na Datamédica, né, que é uma empresa aí, fala um pouquinho o que a Datamed faz, sei que é uma empresa grande, mais de 50 milhões faturados no ano, deve dar um trabalhinho de gestão, né, ter uma empresa desse tamanho, né? Eu ia comentar isso, né? Os desafios não são poucos, imagino eu, né? Aí conta aí pra gente, André. Então, os desafios são enormes, e como você pediu para contar um pouquinho da história de estagiário CEO, eu vou voltar um pouquinho no passado, para chegar até no momento presente da Datamed e falar um pouco do desafio de gestão que nós temos, né? Eu comecei na Datamed com 19 anos, um pouco antes disso, né? Só para falar um pouco da minha história. Eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque ser exemplo para as pessoas é um pouco complicado, tá? Mas eu vou contar um pouco dessa história, não para dar exemplo, exemplo, depois disso eu vou comentar por que eu não gosto de me mostrar como exemplo, tá? Mas eu fui, né, nasci numa família muito simples de Belo Horizonte, Minas Gerais, meus pais são do interior de Minas Gerais, e meu pai do interior ali do Vale do Aço, minha mãe do norte de Minas. Então, eu tive uma infância muito difícil, uma infância como vários brasileiros, né, uma infância realmente para lembrar e resgatar muitos aprendizados disso. Eu formei em escola estadual, e depois que eu formei na escola estadual, não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida. Isso era ano de 99 para 2000, o Brasil em crise, minha família em crise. E naquela época, Thiago e Nilson, eu não sabia nem como que eu fazia para entrar no vestibular. Eu era tão simples, né? A minha família era tão simples de conhecimento nessa questão, que realmente eu não sabia. E eu fui, né, da minha família, uma das primeiras pessoas a fazer faculdade. Um belo dia, no segundo grau, eu fiquei sabendo que tinha ali uma luz no fim do túnel, após o ensino médio, que era o curso técnico, né? Então, me apliquei numa prova do Senai e fiz curso técnico do Senai, e ainda estudando do Senai, eu participei de várias sessões de entrevistas para estágio, e a Datamed foi agraciado em entrar na Datamed como estagiário. E nessa fase de querer, né, buscar um estágio ali para conseguir minha primeira fonte de renda e conseguir custear meus estudos, né, eu ia trabalhar como lavador de carro numa grande concessionária de veículos em Belo Horizonte. E exatamente uma semana antes de começar nessa concessionária de carro como lavador de carro, a Datamed me liga e me convidou, né, me aprovou para essa vaga de estágio. Comecei lá, 19 de junho de 2002. Então, durante 6 anos, eu trabalhei como técnico de manutenção, né, na Datamed,
Aí eu vou frisar aqui, tá? A Datamed é uma empresa que trabalha com a distribuição de equipamentos médicos, é importadora de equipamentos, de vários multinacionais aí, né, que traz produtos para o Brasil. Depois eu entro um pouco mais sobre esse segmento. Então, em 2002, eu entro na Datamed, fico lá até 2010 como técnico, e 2010, numa grande crise de novo na empresa, eu me torno gerente. E até de 2010 a 2020, eu passo a ter um cargo de liderança na Datamed, e me tornando CEO, passei por vários cargos de gestão na Datamed. Em 2020, eu me torno CEO da empresa. E por que eu não gosto de dar meu exemplo para as pessoas, tá? Porque parece que é a jornada do herói. E ao longo da minha carreira, eu convivo com várias pessoas que são pessoas ricas, milionárias, e que têm dificuldades, não igual as minhas que eu tinha lá, talvez de privação de educação no início, de dinheiro para estudar, mas de privação de outros aspectos que eu falo muito hoje, de aspecto, às vezes, mental mesmo, uma família que cobra muito, uma família que cobra para que aquele filho, né, se torne sucessor de uma grande empresa. Então, eu falo que o meu exemplo não é exemplo para todo mundo, pessoas que estão aí em grandes empresas, sentados em cadeiras de conselho, pais e mães querendo que os filhos, né, ocupem seus cargos de lideranças, sofrem também aí vários dilemas difíceis e muito mais do que os meus até, de uma família que vem aí de uma família realmente simples, tá? Por isso que eu não acho que meu exemplo é exemplo para todo mundo, não vai servir para todo mundo, e sim para algum nicho de pessoas que tem por aí. Legal, André. Eu gosto de você, porque você é um cara muito sóbrio, né? Você é um cara tem a cabeça muito boa, muito clara, e tem esse lado de empatia, né? Você pensa muito no outro, eu acho isso muito legal, né? Porque, cara, no final do dia, nossas histórias são individuais, né? Então, cara, aprofundando um pouquinho na Datamed, eu sei aí, particularmente, você teve um desafio muito grande, que é o seguinte, cara, como que você começou o processo de profissionalização de uma empresa familiar? Sei que essa é uma grande seara, né? Como é que você vê essa questão daquela transição, né? De sair de uma empresa familiar para uma empresa profissional? Como é que foi isso? Como é que está sendo isso, né? Como é que essa questão? Ô, Tiago, Nilson, eu preciso voltar um pouquinho também, tá, para falar sobre essa transição de uma empresa familiar para um estado, vamos dizer, né, profissional e pensando até em governança corporativa. A Datamed, em 2008, 2007, 2008, ela lá atrás começou uma fase de profissionalização através de várias empresas de consultoria. Tivemos aí as Big Four da vida trabalhando dentro da Datamed, vários consultores de peso dentro da Datamed. E a empresa familiar, ela tem um aspecto que é muito interessante, que o seu fundador, ele tem aquilo ali como um filho, né? Então, como eu entrei muito jovem na empresa, eu consegui enxergar que, apesar da empresa querer profissionalizar, mas ainda era muito impactante essa diferença do que as pessoas vendiam como profissionalização, como resultado, com grande resultado, o sonho grande da profissionalização de uma empresa familiar, e realmente aquela percepção que o fundador da empresa, ou a família fundadora da empresa, tinha como base. Então, veja bem, eu gosto de falar que, e para mim funciona muito bem, que é o poder do micro-resultado, né? Então, essa palavra, para mim, ela significa muito dentro dessa transição da empresa familiar para uma empresa profissional. A empresa teve, durante 3, 4 anos, grandes consultorias dentro dela, sonhando e querendo essa profissionalização. Só que o grande problema era, né, o conflito cultural que o fundador via dentro dessa necessidade profissional, com o aspecto que é o maior capital que a empresa tem, que são as pessoas. Então, naquele momento que a empresa estava querendo profissionalizar, chegava consultores ali, empresas como o Big Four, né, chegava dentro da Datamed, querendo fazer rupturas com a cultura. E o nosso fundador, para falar um pouco mais sobre isso, é um mineiro do norte de Minas, é um mineiro matuto, né, um senhor de quase 70 anos, uma família extremamente com valores humanos, né? A Datamed tem aí uma cultura muito humana na sua liderança, e quando, então, tinha aí essa visão de querer profissionalizar, o grande desafio era como profissionalizar e garantindo parte da cultura
desse fundador. Então, essas tentativas, antes da minha chegada em 2010, ela foi frustrada, por quê? Por essa ruptura, essa necessidade dessas empresas quererem resultados muito rápidos. E essa palavra que eu gosto de usar, e eu uso isso na prática, que é o poder do micro-resultado. Então, em 2010, quando eu assumo a primeira minha cadeira como gestor, eu assumi a liderança de um departamento de pós-venda. Na época eu tinha 20 e poucas pessoas, hoje tem a área de serviço, a área de engenharia da DataMed, hoje tem em torno de 32 profissionais, 40% dos profissionais hoje é da área de pós-venda, para você ter ideia. A cultura da DataMed é assim, ela preocupa muito com o seu cliente. Então, ali, como eu sempre fiz parte até hoje faço parte dessa equipe de pós-venda, a empresa ela tem profissionais de altíssimo nível, como pós-doutores e doutores, como também pessoas que são técnicos, pessoas que às vezes entram na DataMed como menor aprendiz ali, elas estudam a empresa, né, elas fazem carreira dentro da empresa. Então, o fundador, quando ele analisa essa empresa que ele fundou e com essa necessidade de profissionalizar, a gente começou a ter muito conflito com essa ruptura da cultura. Então, como eu comecei como estagiário, eu percebi onde que estava, não é o pulo do gato, tá? Não existe pulo do gato aí, onde que estava dentro da DataMed os micro-resultados, os micro-avanços dentro da organização para que a gente pudesse avançar. Então, a primeira fase dessa profissionalização foi em quê? Foi em deixar claro que não existia balas de prata. Que existia o quê? Comprometimento, existia, né, não mudar a cultura, mas incrementar essa cultura com aspectos que eu gosto de falar hoje, que é aspecto de produtividade, aspecto de alta performance. Mas a cultura da DataMed, daquele fundador que abriu a empresa, abriu o CNPJ em 1990, grande parte dessa cultura ainda existe na DataMed. Um pouquinho dessa cultura foi adaptada, mas a cultura, eu não posso falar que ela mudou, foi incrementado elementos. Então, a palavra que eu digo é entender que micro-resultado dá resultado, porque gera confiança nessa família que quer a profissionalização, gera confiança nos colaboradores que ali existem. Para vocês terem uma ideia, a DataMed ela tem, em média, o turnover de 5 anos. Você pode ir no LinkedIn, é um dado do LinkedIn, em média, as pessoas ficam na DataMed 5 anos. Então, é um pouco eu posso falar dessa primeira fase da profissionalização da DataMed, que é micro-resultado, gerando confiança e gerando na família dos fundadores, né, essa confiança de ir além, de começar a investir mais aceleradamente nessa transformação profissional da empresa. Eu achei incrível que você trouxe isso, André, porque assim, até já tem um insight aqui, né, para quem está ouvindo. Quando a gente fala de profissionalização de empresas, sistematizar, normalmente o pessoal quer a bala de prata, e você usou essa frase, não tem bala de prata, né? Eu percebo até pela nossa história na Lio, assim, foi, quando a gente fala assim, hoje a gente se orgulha, né, tá tudo profissionalizado, sistematizado, mas assim, foi uma jornada isso, né, o pessoal quer dar a corrida de 100 metros, né, isso foi uma maratona que a gente teve que percorrer, né, onde a gente, né, teve ali, sei lá, 2 a 3 anos, para vir trazendo esses elementos. Eu gostei muito de como você falou, porque eu consegui me enxergar vivendo isso também, né? Esses microelementos, a coisa mais em doses homeopáticas, né? Que normalmente o empreendedor, né? E muitos, a gente tem muito isso, principalmente no mercado digital, né? Que é tudo muito rápido, né? Quer fazer, quer a bala de prata, quer já implementar. E aquela coisa, se a distância do ponto A para o ponto B é muito grande, né? Você vai se frustrar se você não chegar rápido. Então, faça micro avanços, né? Então, se de A a B é muito grande, como é que eu transformo, né, o B em F, e aí eu faço A para B um pouco, B para C mais um pouquinho, vamos testando, vamos vendo como é que o time se adapta. Então, acho que eu pude perceber isso aí na história de evolução de todos esses anos, né? Entre não ter a profissionalização até você conseguir implementar os processos, os indicadores, e o principal, né, manter a cultura, que o pessoal às vezes não valoriza isso, mas você, na tua fala aí, mostrou que ela é muito importante, né? É muito importante. Não, legal, legal. E uma coisa que seria interessante também, André, para você trazer aqui para a gente, quando que começou os desafios, assim, de gestão mesmo, né? Com o aumento de funcionários, imagino que a DataMed foi crescendo, ela não começou com esse nível de faturamento lá atrás, né?
E quando que essa questão de pessoas ficou muito latente aí para você, principalmente nesses cargos de liderança, né? Muito bacana, Nilson. Eu posso traduzir essa sua pergunta o seguinte, né? A gente ainda está nesse processo, tá? Eu vou explicar por que nós estamos nesse processo. Mas para eu falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre mim também, um aspecto que me levou até mesmo a reconhecer as competências que eu precisava adquirir, né? Soft skills e hard skills, para que eu pudesse enxergar e também continuar nessa transformação da empresa. Quando eu começo no meu primeiro cargo, em 2010, como gestor, gerente de pós-venda, gerente da área de serviço da Datamed, eu tinha 26 anos, tá? Eu ainda estava formando em engenharia elétrica, isso era no ano de 2010, e formo em 2011, e eu olho para trás em 2010 e vi vários erros que eu cometi naquela época, no ano de 2010. Olha só, um belo dia, eu tive um problema grave de reclamações de cliente, a equipe tinha 20 e poucos profissionais na área de serviço, e um único dia, os hormônios, né, estavam na minha pele, estavam saindo pela minha pele, eu demiti 3 técnicos em um único dia. No outro dia, eu como gerente do departamento de serviços, eu tive que ir para cliente, viajar para dar atendimento a clientes importantes da Datamed. Olha só, olha que incoerência. Quando eu olho para trás, eu olho para trás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não cometeria esse erro. Mas ali eu tinha 26 anos, não tinha experiência, estava começando. Era jovem, né? A gente fala, era jovem, né? Era jovem. A gente fala, quando era jovem. Exatamente, o hormônio saindo pela pele. E aí, num belo dia, eu demito 3 pessoas, ou seja, mais de 10% dos colaboradores de uma área muito crítica para a empresa, que era o pós-venda. E só um parênteses aí, André, desculpa interromper, mas você já tinha quantos anos de Datamed? Nessa época, eu tinha 8 para 9 anos de empresa. Ou seja, você aí que abriu sua empresa há 2 anos e acha que é sênior, o cara tinha 9 anos de empresa e estava começando. Olha só, é bem importante esse país, porque que eu vejo hoje empreendedor, mas minha empresa já tem 2 anos. Filhos, não é nada, nem nasceu ainda, né? E você, como empreendedor, também não, né? Então, só esse país aí que eu acho bem relevante. Pois bem, Thiago. Então, nessa época, em 2010, eu demiti 3 colaboradores, e no outro dia eu vi que talvez, eu não deveria ter tomado aquela atitude. Eu comecei a pensar que eu precisava de, além dos conhecimentos técnicos de engenharia, eu precisava de adquirir conhecimento em gestão. E em 2012 eu começo a fazer uma pós-graduação muito relevante na Fundação Dom Cabral, o qual ali eu comecei a perceber que eu tinha alguns gaps de conhecimento. Eu tinha gap de conhecimento de finanças, eu tinha gap de conhecimento de gestão de pessoas, que era o grande problema que eu estava ali para poder sanar, que era a gestão de pessoas. E um terceiro, um pouco menor, também para mim foi muito difícil, que era a minha aversão à área comercial. Por que, Nilson e Thiago, eu tinha aversão à área comercial? Olha só, eu tinha problema de finanças, eu tinha problema de gestão de pessoas, eu tinha problema de entender comercial. Porque eu, como engenheiro, como responsável pelo pós-venda, eu tinha que atender os clientes que esta área comercial vendia, entre aspas, a minha mãe. Então, um belo dia, eu fazendo um PDI na Fundação Dom Cabral, eu falo com a psicóloga que, nossa, eu não gosto da área comercial porque os caras são assim, assim, assado. Ela falou assim, André, olha só, você está deturpando o conhecimento que é a área comercial. A área comercial não é assim, eu vou te dar um conselho, um feedback para você aprofundar seu conhecimento em área comercial, porque você ainda é uma criança que nem começou a engatinhar. Aquilo foi muito impactante para mim. Por quê? Porque eu achava que meu conhecimento de engenharia, e realmente eu fui um bom estudante de engenharia, que estava tudo resolvido. E aquilo foi um choque. E aquilo me incomodou muito. Então, eu busquei esse conhecimento em área comercial, busquei esse conhecimento em finanças e também em pessoas. E de 2010 até 2016, eu recebi um convite exatamente para ir para a área comercial da Datamed. Porém, no início de 2016, quando eu recebi esse convite, eu busquei esses conhecimentos que eu tinha lá atrás, que eu recebi, de fato, um feedback de psicólogos,
e percebi que eu não estava pronto para poder entrar dentro de uma área comercial. E eu recusei o convite do proprietário da DataMed e falei para ele que eu não conseguia atendê-lo, porque eu não tinha ali, eu sentia que eu não estava preparado. Então, nessa fase que eu fiz, eu busquei mentoria, eu busquei profissionais de mercado para conseguir me dar ali uma mentoria realmente, conhecimentos mais tangíveis, mais práticos, para que eu pudesse galgar nesse cargo de gerente nacional do comercial na DataMed. E eu queria só frisar um detalhe, que hoje, vendo o movimento, por exemplo, da Antiscola, faz muito sentido. Por quê? Porque se eu tivesse lá em 2015, 2016, uma instituição, um grupo que pudesse acelerar, porque acaba que a gente compra tempo, eu teria tido mais sucesso. E nesta época, quando eu entro, depois do outro momento, eu aceitei o convite novamente do proprietário da DataMed para liderar a área comercial, eu vi o quão importante foi lá atrás aquela provocação, né, dessa psicóloga da Fundação Dom Cabral sobre a minha pessoa, que eu não estava preparado. Então, busquei esses conhecimentos, e no que eu busco esses conhecimentos e começo a fazer o diagnóstico dessa área comercial da DataMed, eu percebi o quanto era importante investir em capacitação dessas pessoas. E essa capacitação das pessoas não era técnica, não era capacitação simplesmente em ferramentas, capacitação em processo, era em capacitação em percepção do ambiente e para qual horizonte a DataMed queria ir. Então, a primeira fase dessa profissionalização, mais aceleradamente, foi o RH da empresa, junto com a alta liderança, deixar clara a visão para onde que a DataMed queria ir, qual era a nossa necessidade de mudança, de pivotar ou não, de acelerar, ou realmente cortar algumas práticas como de gestão que a DataMed tinha. Então, esse diagnóstico inicial, atrelado aos estratos organizacionais da organização, foi realmente muito importante nessa primeira fase. E você falou, André, você falou até a palavra pivotar, né? Isso é até uma curiosidade. Eu imagino que a DataMed também, em termos de negócio, ela foi também se transformando, né? E aí, assim, vocês tiveram grandes insights ou grandes mudanças que você se recorda que vale a pena compartilhar, no sentido de, a DataMed fazer determinada coisa de tal jeito, teve transformação nesse aspecto, em alguma forma vocês revisaram o modelo de negócio, ou revisaram estratégias. Eu imagino que por toda essa longa trajetória, eu imagino que sim, né? Mas se você puder contar para a gente, assim, alguma que você se lembre, alguma coisa que foi, né, o que a gente fala no inglês, o game changer, né, o que mudou o jogo, tem alguma sacada assim legal? Eu gosto muito dessa ideia da virada do jogo, Nilson, porque, como eu falei no início, não existe bala de prata, né? E participando de algumas conversas com você fala uma expressão que eu gosto muito, que é tocar o bumbo, né? Eu gosto muito dessa expressão. E também o outro lado que eu gosto muito de falar, que é o must to do. Tem coisa que a gente tem que fazer, não adianta. O empreendedor, muitas das vezes, ele fica pensando um monte de hack, um monte de situações, que vai vir uma nova teoria, uma nova ferramenta. E, na verdade, eu acho que dentro da organização, você atrelar teoria, porém, você executar 80% do tempo, para mim, na DataMed foi a virada do jogo. Por quê? Eu vou te explicar por quê. A empresa, como cultura familiar, o que ela tinha? Ela tinha, na sua alta gestão, em quase todos os departamentos, tinha sempre ali um gestor que era atrelado ao proprietário da empresa, tá? Atrelado ao fundador da empresa. E quando a empresa familiar tem essa estrutura de uma forma sem governança corporativa, sem um mindset de produtividade, acaba que a empresa ela se acomoda dentro de um nível de estabilidade. Então, até 2017, a DataMed vinha ali, quase que 5, 6 anos com o mesmo faturamento. E essa virada do jogo que você comenta foi o quê? Foi a gente entender o gargalo de gestão focado na produtividade da equipe. E atrelado a algumas ferramentas, além dessa questão comportamental, atrelado a algumas ferramentas, CRM, por exemplo, para você ter insights ali da sua produtividade, para você ler esses insights, você ler essas informações, você realmente conseguir executar através de base de dados. A DataMed pôde
através desse conhecimento das pessoas, entrar no processo e modificar e escalar. Em 3 anos, a gente conseguiu dobrar esse faturamento, a gente saiu da casa de 27, 28 milhões para a casa de 55 milhões em 3 anos. Pode ser que 100% em 3 anos não é muito, mas o nosso segmento é muito, tá? Então, crescer 33% ao ano, isso realmente foi muito importante. Então, a virada do jogo foi a gente realmente treinar as pessoas, tirar os gestores da zona de conforto, dar a capacitação a eles, com ferramentas e aquele must to do, bater o bumbo, de forma que as pessoas têm que executar, não só ficar na teoria, enxergando ali que aquilo vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é planejar, obviamente, mas ir para a execução e pivotar o quanto antes, quando você encontrar ali um erro, que é o PDCA. Perfeito. Vamos parar de falar e começar a fazer de fato, né? E tem que ter esse ritmo mesmo. Eu percebo a mesma coisa. A gente percebe quando o ritmo, né? E acaba depois virando cultura, né? Porque se você tem, que nem se falou, uma transformação, às vezes os gestores estavam numa zona de conforto. Aí você vem ali com uma coisa, pô, cadê o ritmo, cadê a execução? Começa a cobrar, no início é um choque, né? Daquele pequeno choque, opa, tá alguma coisa mudando aqui. Mas quando isso já vira a rotina, que é o que eu falo para todos os gestores, né? Eu falo assim, ó, você tem que acompanha o que está acontecendo na tua equipe, né? Acompanha o resultado, gerencia por resultado, né? Você não vai acompanhar a tarefa, mas vai gerenciar o resultado. Só que aí o pessoal faz isso uma vez e não volta, entendeu? E não gera. Eu brinco assim, tem que ter uma consistência, até uma analogia até da academia, né? Você vai na academia, não adianta você ir 1 vez, 2 vezes na semana, olhar no espelho e ver se mudou alguma coisa, não vai mudar nada, né? Agora, se você está ali consistentemente, né, naquela história, quase que você está, eu brinco, quase religiosamente você está voltando, né, e está acompanhando, e está vivendo, vai chegar um momento que você fica batendo na mesma tecla, né, e aí passaram lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, 2 meses, 3 meses, tá fazendo aquelas rotinas, né, virando um hábito ali de gestão, de acompanhamento. O que acontece depois? Aquilo vai virando também parte, né, da cultura. Você concorda? Ô Nilson, você está falando um tema, assim, quem estiver escutando aqui da minha equipe, da DataMed, os gestores da DataMed, ontem ainda eu estava falando sobre esse tema na empresa. Olha só, eu li um livro, né, você deve conhecer, o Mindset, né? Inclusive, tem um livro que eu estou lendo, fininho, estou acabando de ler, que é esse livro aqui, né? Depois eu passo para vocês, que fala sobre... Qual que é o nome? Só porque quem está escutando é Desconstruindo o Mindset e Construindo a Inovação. Legal. Isso, da autora Solange Mata Machado. Isso que você está colocando, eu tenho, de vez em quando eu coloco um desafio para a minha equipe, que é o seguinte: se você repetir esse procedimento que você falou durante 30 dias, cara, a equipe vai continuar fazendo, porque vai dar resultado, é o micro resultado, ela vai ver que dá resultado. E lá em 2010, quando eu tive o primeiro contato com gestão, eu não tinha muito o que oferecer, só que eu sempre fui muito focado em processo, desenhar fluxograma e acompanhar indicadores. Engenheiro, né? Engenheiro, exatamente. E logo depois, né, agora, um pouco tempo atrás, eu tive contato com o livro Mindset, então isso tangibilizou aquela prática que eu tinha e me deu um significado para isso, que é o que você falou. Em média, a gente precisa de 21 dias para criar um novo hábito. Então, na empresa, a gente segue isso, e eu sempre provoco a equipe com o quê? Olha, aquilo que você acabou de falar. Não adianta fazer um acompanhamento spot em processo. Se você tem um processo traqueado, você tem ali um ponto do processo que significa ali um ponto de sucesso ou insucesso para você, tem que seguir uma rotina religiosa de acompanhamento. E só que, felizmente, nem todo mundo da organização vai conseguir fazer isso. Eu trago um conceito que é o conceito de estratos organizacionais, que a gente precisa entender que vai ter na organização uma pessoa que é mais executora, uma pessoa que é mais líder, que está ali supervisionando, e vai ter o gestor da alta gestão. E aí, aplicado isso na DataMed, deu muito certo. Então, vou dar um exemplo, tá? A DataMed, ela tem uma equipe de 50 pessoas na área comercial. O que a gente faz hoje? A gente acompanha, os gestores que acompanham carteira de cliente, acompanha oportunidade a oportunidade dentro de um ciclo de acompanhamento deste consultor que está gerando ali essas leads, gerando ali essas prospecções,
para que a Datamed consiga encaixar o valor que ela tem para geração para esse cliente. Então, esse acompanhamento paulatino, junto com a parte de pós-venda, deu muito resultado. Então, se eu pudesse falar para as pessoas que acompanhar processo, é o que você falou, tem que ser um processo religioso ao longo do tempo, até que vire crença, vire uma rotina, vire cultura. Quando vira rotina, a gente nem percebe mais o que a gente está fazendo. Então, isso para a gente funcionou muito bem. E aí, só para complementar a minha fala, às vezes você percebe que tem gestor que não tem habilidade para isso, porque ele acha que fazer isso precisa fazer uma vez ou outra. Eu costumo brincar comigo, é o seguinte, se sua casa tem grama, tem uma graminha, a grama é algo que foi colocado ali naquele quintal, naquele terreno, que é, entre aspas, um elemento não natural daquele ambiente. O elemento natural naquele ambiente é nascer um capim, é nascer uma erva daninha, e aí chega ali um belo dia, né, uma pessoa para cuidar do seu jardim, para ir lá tirar o capim, tirar ali uma erva daninha que está na sua grama verdinha. Então, gerir processo, para mim, é igual realmente você está com um ambiente que você precisa paulatinamente cuidar desse ambiente. E entender também que as pessoas não é só mecânica, né, que a gente gosta de falar, as pessoas fazem parte de uma engrenagem. Eu até pouco tempo utilizava muito isso. Eu tenho parado de utilizar isso, porque muitas das vezes o gestor ele encara o processo como uma coisa mecânica. Porém, eu aprendi que ter empatia realmente com o seu colaborador é muito importante, porque muitas das vezes o problema não vem do processo simplesmente, vem da motivação, algo externo, né, extrínseco às pessoas, que pode gerar ali uma baixa produtividade. Então, no meu caso, é casar essa empatia com as pessoas, para entender a motivação, aliada a conhecimento, mas também ao processo. Não é nada isolado, é você ter o equilíbrio dessas partes. Cara, você deu uma aula de liderança aí que custa muito caro. Mais uma vez, a gente entregando o ouro no podcast. Eu cortaria essa parte porque é muito valiosa, deixaria só para anti-aluno, mas o Nilson não vai deixar, que o Nilson fala que tem que dar para o pessoal o valor primeiro, né? Estou brincando. Que é muito valioso, sabe? Às vezes a gente, né, até sugiro quem ouviu, dá uma pausa, volta um pouquinho e ouve de novo o que o André falou. Porque né, eu tenho muito contato com empreendedor. E o cara chega para mim achando que o processo vai resolver a vida dele. O processo é uma ferramenta que, se o time não estiver alinhado, se o time não estiver motivado, se não tiver clareza de onde você quer chegar, não adianta de nada, né? É simplesmente um checklist que o cara está seguindo, ele se sente, como você falou, mecânico, uma engrenagem. Isso aí não faz um colaborador, faz um tarefeiro. Então, isso aí é muito boa essa sua colocação, André. E tem um conceito que eu gostei muito, que eu queria que você entrasse um pouco, é o seguinte, a gente fica muito focado na tarefa, e você falou muito de micro-resultado. Cara, como é que esse processo de você chegar lá do resultado, que seria o lucro da empresa, e transformar isso no micro-resultado, como é que você trabalha isso nos colaboradores? Eu posso dar um exemplo agora recente, tá? Para tangibilizar essa questão do micro-resultado. A Datamed está passando por esse processo de profissionalização. A gente, esse ano, está consolidando, né, um processo nosso de governança, criando uma hold, criando, né, o conselho consultivo da empresa. E agora, há pouco tempo, a gente está fazendo revisões dos processos contábeis da empresa. E nós estamos contando com mais ou menos umas 3 empresas parceiras dando suporte à Datamed, porque a gente quer ser auditado por empresas de auditoria em 2022, então a gente está ali num processo de contando realmente com parceiros bem experientes nessa área contábil. Então, olha só, vou dar um exemplo na prática. Empresas que já têm um porte de faturamento, têm um porte realmente de operação, você precisa começar a pensar em governança, e a contabilidade na sua organização, ela vai trazer muito disso para você. Porque através dos 2 relatórios, dos 3 relatórios, 2 contábeis e um financeiro, né? A DRE, o balanço patrimonial, junto com o fluxo de caixa, o demonstrativo de fluxo de caixa, vai te trazer
uma visão, um pouco da visão da governança da empresa. Porém, olha só, Thiago, a gente estava fazendo essa revisão contábil da empresa, uma empresa de lucro real, ela precisa realmente ter um cuidado com as contas dos seus ativos, né, passivo e ativo do seu balanço, porque a empresa de lucro real, ela pode ter benefícios na redução de impostos frente à legislação brasileira. Então, a gente está investigando sobre um problema, uma conta dentro da empresa, uma conta contábil lá, e essa empresa externa, 3, 4 empresas externas, não tinha encontrado o problema. Quando eu pego, junto à nossa equipe interna, o razão analítico de uma conta, a gente simplesmente encontrou lá um comportamento anormal dentro de uma movimentação contábil. E esse encontro, né, esse encontro de uma movimentação, uma inconsistência contábil ali nessa conta, era uma conta patrimonial que não tem problema de fato com o lucro da empresa, causou uma estranheza, e quando nós encontramos o problema, era mais simples do que a gente pensava. Tem 1 ano que a gente está buscando esse problema. Eu vou explicar para vocês. Qual foi a sacada ali? A gente não querer só entender de números macro, não só querer entender de um número na ponta do iceberg, você querer entender do comportamento por trás de números, por trás da sua operação, da sua empresa, para você conseguir fazer ações. O que isso significou na empresa? Isso significou o quê? Ao encontrar um problema de razonete do RP, que não tem nada de governança corporativa aí, a Datamed, ela passa, então, nesse processo contábil, ter uma DRE, ter um indicador de giro de estoque muito mais adequado e real para a nossa operação. O nosso indicador, simplesmente, o encontro desse erro, significa que nós estamos, de fato, a operação significa que a gente está, ao invés de girar 2 vezes o nosso estoque, está girando 4 vezes o nosso estoque. Mas você fala assim, pô, André, o que significa isso? Significa só que a gente está com 100% de eficiência a mais do que o resultado operacional mostrava. Então, olha só, o gestor precisa entender que ele não pode ficar só no número macro. Ele tem que buscar na sua empresa, dos seus parceiros, dos seus colaboradores técnicos de cada área, a excelência operacional, porque esse micro resultado, que parece uma coisa boba, mas pode significar muito para você, gestor, a ponto de você investir em algo mais para acelerar, ou você realmente desnutrir alguma área que não está te dando lucro adequado ou atingindo as suas metas. Estou dando um exemplo de um micro resultado que a gente teve de uma conta, entre aspas, boba, que significa nada mais, nada menos para a Datamed, que nós somos 100% mais eficientes na nossa operação. Porque o giro de estoque está maior. O que eu acho legal que você está falando, André, me lembrou uma coisa, que às vezes o pessoal fala, como é que eu melhoro a empresa em 100%? Às vezes, esse micro resultado que você falou, se você der um desafio para cada gestor da empresa ser 10% mais eficiente, esses 10 aqui, 10 ali, 10 aqui, 10% ali, quando você tem essa soma no DRE, você deu um salto absurdo, né, de eficiência, de lucro líquido, só porque cada áreazinha melhorou seus 5%, 10%, né? Porque aí você já começa a ter um ganho exponencial, né? Isso não é um ganho incremental. Quando todo mundo faz o esforço junto, né, e cada área melhora seus 5 a 10% ali, você não tem 10% de lucro líquido, mas você tem exponencialmente algo muito maior, né? Então, essa sacada aí que você falou, ela é incrível, de você dar micrometas ali para cada gestor, e se eles atingirem a empresa no todo, ainda mais se você já tiver uma certa escala, a empresa dá um salto absurdo, né, de resultado. Isso aí é legal demais, André, porque o que eu vejo, né? Gestão por resultados. Só que as pessoas confundem delargar por resultados. O cara chega lá e fala o seguinte, o resultado desse ano é dobrar o lucro. Equipe, boa sorte. Isso aí não é gestão por resultados, isso aí é a maluquice, né? E é exatamente o que você falou, você pega o lucro líquido e você quebra todas as alavancas de crescimento, como o Nilson falou, e você divide isso por área. Você vai criar um produto novo, você vai desenvolver uma nova fonte de tráfego, você vai melhorar o pós-venda, a retenção, vai vender mais para o mesmo cliente. Então, a soma disso que vai dobrar.
E é muito legal, porque a gente fala muito, né, eu vejo dois problemas crônicos, né? Primeiro, o empreendedor ele fica microgerenciando. Ele está lá atrás do cara, olhando aquele e-mail que ele está escrevendo, tudo que ele está fazendo com um chicotinho. Aí fala, porra, a empresa depende de mim. Aí o que a gente fala, delega. Aí que ele fala, beleza, galera, a partir de agora vocês vão tocar a empresa. Aí ele delarga. Eu confio em vocês, em vocês. Pode fazer que eu confio. Ele pega um vídeo motivacional, bota o rock subindo lá, bota a música do Eye of the Tiger e acha que o time vai fazer a porra toda sozinho. E não é isso. Gestão, eu vejo como grande trabalho de chegar da meta de lucro líquido e quebrar ela em micro-resultados, como você falou. Porque, por mais claro que esteja na cabeça do empreendedor, não está na cabeça do colaborador. E esse, para mim, é o fio da meada entre estar motivado e não estar. O ser humano, o adulto, ele não se motiva por fazer uma tarefa repetitiva. Ele se motiva por entender o contexto daquela tarefa. Caraca, se eu tratar bem o meu cliente, significa que esse cliente vai comprar de novo, é melhor o resultado da empresa que melhor o lucro. Ele, putz, agora eu entendi o que eu faço. Eu não estou sendo babado do cliente, eu estou fazendo com que ele compre de novo. Então, isso que você faz de quebrar o resultado grande em micro resultado é genial, né? Porque você traz o engajamento, as pessoas entendem por que elas estão fazendo aquilo e, cara, você conseguiu, com o contexto correto, descobrir o que grandes consultorias não descobriram. Exato. E Thiago, deixa eu dar uma contribuição aqui também, só para complementar a tua fala, porque é importantíssimo isso. Além de fazer micro resultados, cada parte desse resultado tem que ter um dono só. Que eu acho que é uma outra, além do delargar, é assim, equipe, vai lá e faz tal coisa, né? É o que você falou, e delarga. Não delega, ele delarga, né? Mas a questão principal, associado a isso, é você também determinar quem é o responsável por cada parte desse resultado. E para cada ponta dessa, só pode haver um dono, né? Eu brinco que até o pessoal mais antigo, né, do Highlander, só pode haver um, né? Só pode haver um. E cada um é dono de uma dessas partes do resultado para chegar no todo. Porque também virar e falar, ó, a gente tem que aumentar aqui a meta de faturamento, né? Ou a gente tem que aumentar aqui o resultado operacional. Tudo bem. Agora, como isso vai se desdobrar nas micrometas, só que para cada uma tem que ter um dono, né? Só pode haver um dono, porque aí você consegue, de fato, levantar essa questão que é uma bandeira que você defende muito, Thiago, de gestão por resultado, né? É a célebre frase, né? Cachorro com 2 donos morre de fome. Exato. Eu queria falar um pouco sobre isso também, só para acrescentar um pouquinho, né? Vocês falaram de comunicação, de responsabilidade. É interessante quando você coloca, você realmente coloca isso como verdade, que as pessoas, elas estão necessariamente olhando as coisas de um ângulo diferente, quase sempre das vezes. E aí, por que eu gosto de comunicação? Porque a comunicação, eu entendo, tá? Eu não sou dono da verdade, mas o que eu aplico, ela tem que ser muito bem feita para você tentar, de uma forma não física, mas auditiva, visual, porque necessariamente, fisicamente, as pessoas não estão olhando a mesma coisa que você, mas a comunicação traz esse fio condutor para o entendimento do mesmo. Então, dentro das organizações, da DataMed é um caso que é uma grande briga que eu tenho, né, no bom sentido da palavra, eu sempre trago isso à tona, que é a gente fazer uso da boa comunicação. E aquela máxima, né, que a comunicação, a obrigação de fazer a boa comunicação não é do ouvinte, é do locutor. O locutor tem que se fazer entendido, seja de qual maneira for, desenhando, sendo didático, entendendo um pouco de andragogia, o que for. Então, desde quando eu entendi isso e comecei a aprender mais sobre isso, a minha comunicação dentro da organização começou a ser mais fluida e os resultados começaram a aparecer. E aproveitando para dar também uma contribuição sobre o que o Nilson falou, de ter um responsável pelos resultados, apesar de toda a equipe contribuir positivamente para o resultado, que é o conceito de accountability, né? Esse conceito de accountability é um conceito que eu gosto muito, cara. Que ele vê um pouco do entendimento do que é propósito, ele vê um pouco da causa maior da organização. Aí eu preciso dar um exemplo.
Outro dia eu estava na Datamed, né? A gente tem área de logística, tem área de compras, é uma empresa realmente complexa. E teve pouco tempo atrás, a gente está, na verdade, nesse momento, adaptando os nossos processos a ISO 9001 e ISO 13485, porque a área da saúde exige, né, uma regulamentação muito forte. E eu estava, né, dando um treinamento para a equipe de logística, estava comentando com o pessoal que nós não embalamos uma caixa. A Amazon não embala uma caixa, ela não etiqueta uma caixa ali, selando uma caixa. Ela pode estar selando, embalando um sonho de uma pessoa. No nosso caso, que a gente trabalha com equipamentos da saúde, cada equipamento, um produto que a gente vende, seja de R$1.000, seja de R$200.000, ele está no processo que envolve pessoas, envolve vida. Este é o nosso propósito maior da organização. Então, o nosso colaborador que gera uma proposta, ele não faz simplesmente uma proposta comercial. Ele está ali num processo, dentro de uma cadeia de fornecimento, uma cadeia de demanda, fazendo uma proposta, mas tem ali um propósito, uma necessidade. Tem alguém que está percebendo ou vai perceber um valor maior. Então, eu gosto muito de colocar sobre isso, essa ideia de accountability junto com o propósito, e atrelado à comunicação, quando a gente fecha essas partes, e tem aquilo que o Nilson falou, desse acompanhamento paulatino da equipe, eu acho que a gente transcende aquela cadeira, o computador e o teclado que divide essas duas partes. Eu acho que a gente consegue enxergar algo um pouco mais além. Vou dar meu exemplo, finalizar minha fala, sobre o que é valor para mim está na antescola, né? Eu entrei na antescola, foi em 2021 agora, e quando eu encontro profissionais, encontro uma estrutura que possa me trazer conhecimentos, eu possa também dividir os meus dilemas como CEO e também como empreendedor, você gera um valor para mim que são imensuráveis. Só eu sinto, porque sentimento é único. Então, eu falo sobre isso porque geração de valor é único. E o colaborador, entendendo essa cadeia, onde ele está posicionado, é função e obrigação do seu líder ter essa boa comunicação e uma comunicação fluida e clara desses objetivos micro e também de longo prazo, de curto, médio e longo prazo da organização. Cara, muito legal essa visão. E aproveitando até o gancho, sei que você é um cara estudioso, né? Tem umas 25 pós lá fora, aqui no Brasil, enfim, o cara já estudou em tudo que é escola de negócio, instituição, livro, enfim, né? Você é um cara que é muito focado nisso. Queria até ouvir de você, cara, como é que você vê essa questão do estudo mais formal com a escola? Como é que você faz esse comparativo? Como cada um agrega, né? Enfim, como é que você vê essa diferença de um grupo, né? Porque que está ali atuando, né, no dia a dia, mas um estudo um pouquinho mais formal, mais teórico. Como é que você vê essa conexão, essas diferenças? Ô, Thiago e Nilson, a diferença é muito grande, tá? Eu tenho que ser honesto com meus sentimentos. É o seguinte, uma estrutura como da antescola, ela traz para empreendedores, para profissionais, para pessoas que queiram entrar dentro de um grupo de empreendedores e profissionais de alto se level, né, de alto cargos nas organizações, ela traz uma coisa que eu gosto muito, cara. Talvez seja até clichê falar, traz verdade. É uma palavra que traz verdade. Por que eu gosto de falar essa palavra verdade? Porque muitas das pessoas, elas acham que empreender, o marketing digital, Instagram, tá ali um cara com um carro bacana, tá ali um cara fazendo uma viagem, e por trás disso tem muito trabalho. Tem muito trabalho. E, do outro lado, você tem uma instituição, né, de ensino tradicional que ela te coloca também umas ferramentas que você não tem tanta aplicação para aquilo, prático, né? E quando você entra no grupo como o da antescola, você encontra verdade, você encontra um empresário como ele você encontra as empresas como elas realmente são, você encontra os dilemas reais da vida real, dos empreendedores reais. Então, eu digo que, para mim, que realmente eu tenho 3 pós, estou terminando a terceira agora, e já fiz cursos fora do Brasil, com instituições fora do Brasil, já saí de uma grande instituição fora do Brasil e vim para a antescola também entrar junto com vocês. Eu vejo que vocês estão jogando um jogo da verdade, o jogo real do empreendedor, que muitas das vezes as escolas tradicionais
não estão lá. Por que não estão lá? Se a gente concebe em 2021, pandemia, 2020, 2021, a pandemia, eu pego um livro de marketing do Kotler, tá? Eu gosto do Kotler. Se eu pego um livro de marketing aplicado lá em 1995, e eu olho o que virou o cenário da pandemia, pouco disso faz sentido. Se eu for entender um pouco de os 4 P's de marketing, né? Preço, praça, produto, promoção, isso faz ainda sentido. Só que foi colocado alguns elementos dentro dessa questão que essas escolas tradicionais vão demorar anos para conseguir se adaptar. E estrutura como a anti-escola joga um jogo, traz para nós que fazemos parte da anti-escola uma velocidade, uma discussão que sai da formalidade tradicional daquela instituição de ensino que é regida por dogmas. E eu sou um cara muito ligado com... Eu tenho um lado meu de espiritualidade, não falando de religião, mas eu tenho um lado ligado à espiritualidade, só que eu sou contra dogmas, porque o dogma, ele é antiproducente, porque ele traz lentidão, e você da anti-escola traz a vida real, traz a verdade real, no momento hoje presente, e nós empresários, e nós C-levels e também autogestores, a gente consegue, de forma muito rápida, trocar ideias e receber esse ensinamento de vocês no tempo presente para o dilema de hoje. Então, essa ideia da metodologia ágil, né? Essa metodologia que as coisas realmente estão muito rápidas, vocês trazem isso para a gente. Isso, para mim, faz muito sentido. É o que eu procurava, junto com a maturidade em negócios. Também é muito importante o que vocês trazem para mim, tá? Como anti-aluno. Muito legal, André. Obrigado aí por ter compartilhado aí, né, a tua visão. A gente acredita muito nisso também, né, justamente porque até o nome o pessoal pergunta da anti-escola, né, vocês são anti a escola, né, contra a educação, a gente fala, não, pelo contrário, a gente a provocação é muito assim, você aprender, né, com outras pessoas que estão no campo de batalha, não com alguém que estudou o livro do Kotler, né, não é alguém que está lá com um case de 95, né, é alguém que de fato está no mercado hoje, vivenciando os desafios do hoje para poder compartilhar, né? Então, uma escola sem professor, onde o próprio empreendedor troca experiência com outros empreendedores, né? Assim, resumidamente é isso. E eu acho que você capturou, até acho que falou melhor do que a gente, né, Thiago? Sobre qual que é a proposta, né? A ideia é demitir o Tayob e contratar o André, porque foi muito melhor. André, né, eu sei que você está todo aí conquistando, né, galgando vários, alçando novos voos com a DataMed, mas não dando certo aqui na escola, você provavelmente, igual o Thiago falou, a gente chama, tá? Mas, André, só para a gente caminhar aqui para uma finalização, que a gente queria ouvir de você também, e o futuro da DataMed, né? O que você está enxergando aí, quais são os seus próximos desafios, né, coisas que você está vislumbrando, tem algo legal aí que você possa compartilhar com a gente? Tem sim. A DataMed, a gente está nessa fase de não finalizando, como eu falei, profissionalizar é uma constância da organização, os dilemas mudam, os desafios mudam, mas a fase nossa de realmente transformar a empresa numa empresa profissional, esse ano a gente aproxima dessa conclusão para início de 2022, com a constituição de uma holding familiar, onde a gente vai ter um conselho consultivo sendo formado e a empresa sendo gerida realmente por investidor, né? Esses investidores, né, são a família fundadora, e a gente, qual que é o nosso horizonte para frente depois dessa consolidação, dessa governança corporativa? A gente tem três horizontes de crescimento dentro de uma inovação prevista da organização, que a DataMed está sendo preparada para receber aporte de fundos, tá? Porque a empresa sabe fazer o negócio dela no nosso segmento, ela é especializada nisso há 31 anos, ela está sendo preparada para ser absorvida por outras empresas maiores, ou a gente vai partir para uma compra de empresas menores, junto com uma inovação natural do nosso negócio dentro da nossa área, tá? Nós temos aí um viés muito positivo de servitização, né? Hoje é um movimento que acontece no mundo, né, de servitização. Então, a gente está bem abertos
para que a gente aproveite no melhor momento, com a intensidade necessária, o que tem para o futuro melhor. Posso garantir que a Datamed realmente mudou muito de patamar nos últimos 3 anos, e a gente está aí vislumbrando mais 31 anos pela frente, no mínimo, né? E agora, né, dentro de um nível, jogando um jogo realmente de governança, um jogo realmente para brigar por fundos e até mesmo fazer M&A com outras empresas do nosso segmento, porque é aquilo que eu aprendo com vocês diariamente na Antescola, né? Você não pode andar de lado, você tem que andar para frente, você tem que crescer, e além de crescer, vai chegar um momento que você vai comprar ou vai ser comprado. Então, a Datamed, ela se prepara cada dia para isso, e eu finalizo minha fala aqui, como também o objetivo da empresa é continuar sendo, para os colaboradores da Datamed, um lugar garantindo, né, essa cultura de uma empresa que pensa nas pessoas como nós. Se você ligar para 82 colaboradores da Datamed, eles vão falar o que eu vou falar para vocês aqui, que é uma empresa que pensa nas pessoas. Essa é uma continuidade, com produtividade, obviamente, mas é continuar com essa produtividade, com esse profissionalismo, colocando o ser humano, o profissional, no centro das atenções da nossa organização, com valores, com ética, né, com tudo que tem direito para a gente continuar, crescer e aproveitar as oportunidades que o mercado está aí para a gente, para todos nós. Muito bom, muito bom. Pô, André, sensacional. Pô, muito obrigado aí novamente, né? Te agradecer pela participação e por contribuir tanto aí, compartilhando a experiência, compartilhando seus desafios de CEO, né? Parabéns aí pela tua trajetória, né? Eu fiz a conta rápida aqui, a gente está falando de 21 anos, alguma coisa assim, né? Que você tem 20 anos. 20 anos de trajetória, né? De estagiário até galgar a função aí de CEO. E é legal ver também a tua transformação como pessoa, né? Você falou desse foco em pessoas, mas a gente percebe também como você saiu do técnico, né? Do engenheiro, né? Que era o técnico que não acreditava numa área comercial, e eu entendo isso, que eu também vim do lado técnico, e normalmente as áreas de entrega comercial sempre brigam, né? Então isso é engraçado, né? Isso é um pouco o histórico, mas até você entender os desafios de cada área e ter essa harmonia que você conseguiu construir agora na empresa, né? Então, novamente, te agradecer aí pela participação. Tiago, algum comentário aí, algum insight legal que você queira reforçar? Cara, acho que tem esse insight clássico aí, que é uma briga eterna, marketing, briga com vendas, que briga com pós-venda, e quem mais se ferra é sempre o pós-venda, porque tem que entregar, né? Eu gosto de vender, não gosto de entregar, não. Então, assim, essa galera do pós-venda se ferra mesmo. E, cara, André, putz, muito obrigado, sem palavras aí para agradecer o seu tempo. Sei que você CEO um pouquinho corrido, né? Cara, continuaria aqui o papo, ia pegar mais um café, daqui a pouco uma cerveja, até quase meio-dia, mas esse papo é longo. E, cara, é só agradecer mesmo. E, pessoal, quer ter acesso a pessoas como o André, né? O André não dá mentoria, enfim, não tem nenhum programa disso, mas, cara, ele está disponível na Antescola, né? É um dos poucos lugares onde você consegue falar com empreendedores desse calibre aí, que tem 20 anos de experiência, né? Enfim, um cara que saiu do técnico para virar um puta líder, né? Ninguém se mantém ou tem uma trajetória assim numa empresa por acaso, ainda mais numa empresa familiar, que a gente sabe que o caminho é difícil. Então, cara, galera, curta, compartilha esse podcast aqui, eu acho que sem dúvida foi um dos melhores, um dos mais completos. E, André, mais uma vez, obrigado. E, cara, deixa eu aí aberto caso você queira dar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, né, para empreendedores, enfim, um pouco nessa linha aí para a gente poder encerrar. Muito obrigado vocês dois, muito obrigado à Antescola. Fico muito feliz de fazer parte do grupo de vocês, né, dessa instituição, que só está começando, né, é só o começo. E a mensagem que eu gostaria de deixar para os empreendedores é o que o Nilson falou lá no início. Eu nunca me achei um cara inteligente, mas eu posso afirmar que realmente o que eu tenho para oferecer que é um diferencial meu é constância. Quando eu coloco uma meta, quando eu coloco isso no meu mindset, quando eu estou dentro de um grupo, quando eu estou realmente vendo valor, vendo propósito, é o que o Nilson deixou claro aqui também no início. É constância. Eu sou o cara da constância e falo bem que você ter constância, você ter propósito, você dar continuidade, óbvio, isso vai chegar
em algum momento que você vai ter sucesso, porque sucesso não é a ponta do iceberg simplesmente, é um conjunto de processos, situações, de dilemas, de insucessos que você vai coletando ao longo do seu tempo, e aí você depois chama isso de sucesso. Mas eu diria que consistência é a palavra-chave que eu deixo de mensagem para os empreendedores. Muito bom. Muito bom. Obrigado, André. Valeu, Nilson. Um abraço. Galera. Um abraço aí, pessoal. Até a próxima.